Bem-vindos ao nosso querido podcast aqui do Ministério Evangelho Avivado, o podcast número 3, que tem como temática debates bíblicos nas redes sociais. Eu sou Leonardo Pereira, editor do Ministério Evangelho Avivado, tendo a grata honra hoje de compartilhar com vocês um pouco acerca deste assunto. O que tem movimentado atualmente nas redes sociais, especificamente debates bíblicos e teológicos ou conceitos doutrinários e sociais e morais hoje é permeado por uma ambientação ferrenha hoje de grandes debates nas redes sociais, infelizmente, muitos desses debates têm como objetivo a pessoa que inicia buscar ser melhor aquela que demonstra o assunto. Bem, diante da reflexão que nós temos em nossos dias, nós precisamos entender a importância, primeiramente, do uso das redes sociais. As redes sociais é uma ferramenta louvável, abençoadora de muitas vidas e que tem transformado inúmeras vidas, pessoas e ministérios, e com grande intensidade muitas pessoas têm se achegado à mensagem da palavra do Senhor. E é importante aqui nós percebermos a preciosidade dos assuntos em que são abordados. É muito importante, então, sempre enfatizarmos o que é precioso no debate. Se formos para pensar, fazer uma reflexão aos nossos dias, os debates de antigamente tinham como objetivo trazer uma reflexão proveitosa, oportuna a todos os cristãos, seja em debate na rádio, televisão e outros meios de comunicação, e hoje atualmente pelas mídias sociais. No entanto, o que nós vemos hoje e com grande pesar em nossos corações, debates em nosso meio entre próprios irmãos em Cristo Jesus, buscando sair-se melhor do que o seu próximo. O que eu creio ser algo não louvável, mas que deve sempre trazer a nós uma reflexão do que é realmente importante quando nós presenciamos nos debates nas redes sociais, especificamente sobre questões doutrinárias, teológicas, morais, éticas e sociais. Neste podcast, então, o nosso objetivo é trazer à tona alguns pontos importantes acerca dos debates bíblicos, o que deve ocorrer em um debate bíblico nas redes sociais e o que não deve ocorrer. Então, nós separamos aqui 5 pontos em cada um: o que deve ser feito em um debate bíblico pelas redes sociais e o que não deve ser um debate bíblico pelas redes sociais. Bem, vamos começar então com a primeira, o que deve ser feito durante um debate bíblico nas redes sociais. Mostrar o assunto em sua plenitude. A primeira parte, a primeira ênfase, o primeiro ponto que deve ser feito exatamente isso. Normalmente, quem debate é necessário ter um conhecimento amplo sobre o assunto. Não necessariamente deve ter todo o conhecimento, mas sim dominar bem aquele assunto de forma a poder falar com ele, a falar, a lidar, a dialogar sobre o assunto. Então, quando nós entramos em um debate, nós devemos enfatizar que é algo importante, há uma reflexão. É necessário que haja entre nós uma completude de conhecimento e entendimento sobre o assunto. Ou seja, nós devemos falar, ou no caso referindo, só devemos falar daquilo que conhecemos o assunto bem, ou estudamos ou nos preparamos para lidar com tal assunto. É muito importante em um debate expor por completo esse assunto com simplicidade, com transparência e clareza que somente um debate deve ter. O segundo ponto do debate a reflexão do assunto tem como objetivo informar aos que acompanham o debate. O debate em nenhum momento deve ser, em hipótese alguma, um momento de eu mostrar superioridade ou subjugar o outro debatedor com as minhas palavras, mas sim eu informar o povo de uma maneira proveitosa, utilizar aquele espaço que me foi concedido para que ali eu possa desenvolver aquele assunto muito bem, a fim de informar aos que acompanham o debate, para que eles também façam uma reflexão.
O terceiro ponto, né, que deve ser enfatizado em um debate bíblico pelas redes sociais. Deve sempre ser enfatizado que a nossa bússola é a palavra de Deus. Em nenhum momento nós devemos fugir desta regra, ainda que hoje muitos debates tenham um ambientalismo humano muito perigoso, mas tudo que nós formos falar em um debate devemos fazer de acordo com as escrituras sagradas, com a meditação da palavra de Deus. Esse é o terceiro ponto que deve ser enfatizado no debate. Um quarto ponto também muito importante que deve acontecer um debate bíblico pelas redes sociais, seja em live, seja em transmissões ao vivo, seja também em postagens, é que devemos usar esse espaço com o intuito também de evangelização. Um debate é uma oportunidade maravilhosa, sublime, para fazermos a obra da evangelização. Se não houver esse objetivo, esse alvo em um debate a qual nós estamos inseridos, o debate perde totalmente seu valor, porque ele é um espaço grandioso para que ali o campo, né, do campo do Senhor, né, da grande seara do Senhor, possa ser muito bem produzida, para dar frutos para a honra e a glória do nosso Deus. O quinto ponto, né, o debate bíblico tem, e aqui entra um ponto muito importante que é o último, o debate bíblico tem como alvo levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Nós não devemos jamais buscar superioridade ou um protagonismo maior do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando alguns entram em debate para reflexões ou para um ambientalismo de glória pessoal, perde-se totalmente o valor. Então nós aproveitemos os espaços que nós temos, né, pelas redes sociais, para que os debates em que possam acontecer ocorram com o alvo de levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos, o quanto ali acompanhar esta reflexão entre debatedores, entre pessoas que trazem reflexões de grande bênção, de grande proveito a todos nós, né? Então, esses são os 5 pontos que servem muito bem para um debate. Vamos então agora ao que não deve ser feito nos debates, né? O primeiro ponto muito importante que não deve ser feito nos debates, né? Usar o espaço para ataques pessoais, né? O debate jamais deve ser feito isso, muito menos sobre questões bíblicas ou teológicas. Isso tem acontecido muito e isso não deve ser feito. Evite ataques pessoais, questões pessoais em um debate, para que haja ali um maior proveito de seu tempo, de oportunidade, para que ali ocorra uma boa reflexão entre irmãos em Cristo aos que acompanham. Segundo ponto que não deve ser feito em um debate bíblico pelas redes sociais, ocorre também textos para buscar a própria opinião, perdão, mas não o que realmente o texto bíblico diz, né? Já dizia alguns pastores tempos atrás que texto fora de contexto vira pretexto. Então, busque sempre o contexto de um assunto bíblico para ali esclarecer e mostrar de uma forma muito transparente e cristalina a sua opinião, a sua reflexão, o que você realmente quer dizer naquele debate. Terceiro ponto muito específico também do debate bíblico pelas redes sociais é não buscar usar termos jocosos, termos que não são do ambiente cristão. Evite usar um linguajar polido, decente, educado, quando for se tratar com os irmãos, e assim o debate será muito bem proveitoso. Quarto ponto muito importante sobre os debates bíblicos nas redes sociais é acerca das teologias a quais têm surgido, né? São diversos livros, diversas obras, diversos vídeos, diversas mensagens bíblicas das mais diversas vertentes, e nós devemos buscar cada vez mais conhecer o assunto da melhor forma possível. Então, quando estiver um debate bíblico, né, sempre busque de mostrar ao público não o seu próprio ponto de vista. Claro, é muito importante, mas sim o que realmente a Bíblia diz, o que realmente é dentro do texto
de uma literatura cristã bem robusta, da própria palavra de Deus em primeiro lugar, é ali mostrar a sua opinião de acordo com o que está na Escritura e não com o nosso próprio pensamento, nossa própria mentalidade. Quinto e último ponto sobre os debates bíblicos das redes sociais é acerca das brigas que têm surgido, né? Evite temas acalorados nas redes sociais, temas que possam polemizar ou complicar, mas sim busque temas que possam edificar o povo de Deus. Afinal, a igreja também tem usado as mídias sociais e muitos têm nos acompanhado o trabalho que fazemos. Então, aproveitemos esse tempo para fazermos da melhor forma possível um excelente trabalho para a glória e a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes são 5 pontos de cada reflexão, né, do que deve e o que não deve fazer no debate bíblico nas redes sociais. Eu quero agradecer a você por esta oportunidade em me ouvir. Desde já agradeço, se inscreva no nosso canal, compartilhe este podcast, né? Também curta a nossa página no Facebook e participe do blog Evangelho Avivado, www.evangelhoavivado.blogspot.com.br. Que Deus abençoe sua vida, seu caminhar, seu ministério, sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.